Bom dia a todos mais uma vez. Vamos dar início ao nosso seminário sobre as características do mercado francês, em que Ana Pinto será a interveniente. Ela trabalha na Market Access e é especialista nos mercados francófonos. E não havendo mais nenhuma consideração da minha parte, eu vou dar início ao nosso webinar. Olá a todos, muito bem-vindos. Vamos então dar início aqui a este pequeno webinar aqui sobre o mercado francês. Eu tenho por hábito de falar um bocadinho rápido, por isso eventualmente se tiverem alguma dúvida enquanto está a decorrer o webinar, por favor digam, está bem, não tenham problemas em interromper-me. E da mesma forma no final teremos aqui um momentozinho para perguntas e respostas, ok? Queria dar-vos também nota que este webinar conta então aqui com uma breve introdução por parte de um comprador francês, o Hervé Guigues. Ele deveria estar cá connosco hoje, mas infelizmente devido a um pequeno problema familiar não vai poder estar presente, e a solução rápida que conseguimos foi que ele conseguisse partilhar aqui algumas informações connosco que iremos partilhar também, ok? A maioria do webinar será lecionada em português, por mim neste caso, e a parte então do Sr. Guigues será feita em francês. Caso tenham alguma dúvida devido às questões linguísticas, por favor digam-me e no final eu poderei passar um bocadinho a mensagem daquilo que foi indicado aqui pelo Hervé Guigues, ok? Alguma dúvida por agora? Tudo ok? Estou a assumir o silêncio como se estivesse tudo ok. Muito bem, vou então iniciar a compartilhar aqui o meu ecrã para vos fazer aqui uma minha breve apresentação. Por isso, nós vamos falar aqui do mercado francês, como falamos, é um mercado bastante apetecível para esta indústria, não é? Eu não me vou alargar muito sobre a questão das indústrias e do potencial do mercado, porque eu penso que aqui a maioria, se não todos os participantes e empresários deste setor sabem muito bem que se trata de um mercado muito apetecível e com muito potencial. A parte deste webinar será muito mais ligada à questão tanto da cultura negocial, mas também sobre aqui alguns aspectos que eu penso ser importantes relembrar. E que ao longo dos meus anos de experiência com este mercado e também com o setor da metalomecânica, pois já trabalho há alguns anos neste setor também e neste mercado, tenho visto como alguns erros a não cometer. E também, obviamente, aqui algumas dicas sobre como atacar aqui este mercado, ok? Para além disso, teremos também, obviamente, então, aqui aquela informação da parte do Hervé Guigues, que eu complementarei no final também. E depois terminaremos com algumas perguntas e respostas, ok? Aqui uma frase, um provérbio africano, não é francês, mas que eu penso que é bastante interessante para a questão do mercado francês, que vos peço que pensem um bocadinho aqui nesta ideia. Se querem ir rápido, vão sozinhos, se querem ir longe, vão em conjunto, e vou-vos pedir que pensem um bocadinho aqui nesta questão, para voltarmos a falar dela no final do webinar, ok? Como indiquei, vamos iniciar quando a apresentação já foi feita aqui pelo Pedro. Meu nome é Ana Pinto e trabalho na Market Access. Há cerca de 6 anos que trabalho com o setor da metalomecânica portuguesa para a exportação destes mercados, nomeadamente França, mas na sua maioria os mercados francófonos. Dessa minha experiência vou falar-vos aqui obviamente um bocadinho da questão do briefing de mercado e análise de mercado muito rapidamente, para avançarmos então com a cultura negocial, análise empírica por parte do comprador Hervé Guigues e a exploração das ideias pré-concebidas sobre o mercado, que esta parte eu considero um bocadinho mais relevante, pelo menos obviamente da minha parte,
obviamente que a questão e os inputs do RVGIG são essenciais aqui neste webinar, mas aqui a questão da exploração de ideias, vou dar aqui assim alguns inputs e gostaria também que nesta parte convido-vos então a participar mais ativamente. Muito bem, no que diz respeito ao mercado, obviamente dados aqui que todos conhecemos, eu iria dar aqui um ponto bastante relevante a nível da população. Obviamente nós sabemos que o mercado francês é um mercado muito apetecível pelo tamanho da sua população, pelo facto de sabermos que é um país não vizinho, mas quase, e que por isso se torna muito apetecível para nós em termos de praticidade, não é? De questões logísticas, sobretudo neste setor, e isso torna também que Portugal seja, obviamente, um ponto muito interessante, porque conseguimos aliar aqui qualidade de produto e serviço com preços de transporte relativamente acessíveis, obviamente que neste momento estamos a contar com uma inflação bastante considerável, mas isso infelizmente também é pelo mundo todo. Não deixamos de ter aqui esta questão bastante importante a nível do transporte por esta relação de proximidade, não só pelo preço, mas também pela rapidez com que pode chegar uma mercadoria à França, que como sabem neste setor é bastante importante. Dar aqui nota, obviamente, da inflação que estamos a prever. Sabemos que poderá obviamente aumentar, e aqui uma nota também bastante relevante, que a 32ª posição de França no Doing Business. O que é que isto significa? O Doing Business Rank é um rank de facilidade de realização de negócios no mercado a nível mundial, ou seja, neste caso França considera-se como 32º lugar. Eu considero que França é um local bastante acessível para fazermos negócios, é verdade, não existem muitos entraves e muito menos para nós que estamos dentro da União Europeia. Creio que existe aqui um pequeno senão que não entra obviamente aqui nesta análise, que é a questão de ser um mercado muito competitivo. Ok? Todos nós sabemos, é um mercado muito competitivo, não só para as empresas portuguesas, que na sua maioria das que exportam neste setor em particular, tentam abordar este mercado, mas também muito pela questão de que não são apenas, obviamente, os portugueses que tentam exportar para este mercado, mas os nossos países vizinhos, como por exemplo Espanha e obviamente Marrocos também, que em termos de preço podem entregar aqui algo relativamente mais baixo do que nós. Têm aqui obviamente algumas lacunas que nós não temos, como também a questão de uma maior distância e também uma questão de know-how e qualidade de produto, embora esteja a aumentar também. Avançando aqui um bocadinho sobre a questão dos subsetores, que eu penso que aqui também é bastante conhecido dos empresários portugueses, alguns dos subsetores que são mais importantes no mercado francês, então o setor automóvel. Claro, temos aqui várias empresas de grande nome mundial que estão presentes em França, não é? Como a PSA, PG Renault e muitas outras. Obviamente que não estamos a falar apenas das indústrias de topo e marcas automóveis, mas todas as indústrias que são que estão aqui ao redor desta indústria e que por isso tornam este mercado tão apetecível. Depois temos obviamente a questão da aeronáutica espacial, ter aqui a questão de que, como nós sabemos, as questões de certificação para este setor são incrivelmente altas e as expectativas incrivelmente elevadas a nível de precisão, por isso não podemos esquecer essa questão, se for importante para a vossa empresa atacarem aqui este subsetor. Depois a questão do elétrico e eletrónico, também muito importante. Do ferroviário, obviamente, a França é um dos países de ponta
pergunta aqui neste subsetor também, é algo muito, um orgulho muito francês, aqui a questão do ferroviário e obviamente também a questão da aeronáutica e espacial. Depois temos o subsetor da mecânica, metalurgia, naval e energias marinhas e renováveis, tem cada vez aumentado mais. E não podemos deixar de falar também do subsetor da construção, BTP, ok? Eu não me vou alongar aqui muito com dados sobre cada um destes subsetores, porque isto teríamos aqui pano para mangas para falarmos durante uma semana, não é? Mas obviamente que cada um destes subsetores tem as suas especificidades e não podemos tentar contactar e tentar atacar cada um destes subsetores da mesma forma, e por isso é muito importante analisar para cada um deles as especificidades. Eu também não incluí aqui, por vezes, também a questão do setor agroalimentar, que pode ter necessidades específicas, por exemplo, para aqui algumas máquinas também que possam ser bastante interessantes e que tenham também muitas especificidades. Sobretudo a nível de certificação dos materiais, e isso é muito, muito importante nesse setor. Por isso, aquilo que posso dar como dica aqui para esta questão é verdadeiramente de analisar em cada um destes subsetores de forma individual e perceberem muito bem o que é que cada um deles pede em termos de certificações e de objetivos, porque também mesmo em termos de prazos de entrega, por exemplo, não vamos estar a falar dos mesmos timings, e isso é importante também para a questão logística de cada uma das empresas que queiram abordar. Falando aqui um bocadinho mais da questão da cultura negocial. França apesar de ser um país quase vizinho, como eu indiquei, e temos aqui algumas ligações, obviamente, por sermos ainda uma cultura um pouco latina, não é? Os dois mercados e com a mesma base, tem muitos pontos diferenciadores de nós, ok? E isso é importante analisarmos, porque nos negócios internacionais, obviamente que nós temos que ter muito conhecimento sobre o mercado e muito conhecimento sobre aquilo que é a realidade empresarial do mesmo, mas não podemos esquecer que nós lidamos com pessoas e como lidamos com pessoas, temos aqui que lidar também com as suas culturas, que vai levar a diferentes expectativas, diferentes formas de lidar com os problemas também. E isso leva muitas vezes a que possa haver aqui alguma entropia, não é? De nós não nos conseguirmos compreender. Isso já acontece dentro de Portugal, quando falamos uns com os outros e sobretudo quando enviamos um e-mail ou algo assim, sabemos que há sempre pequenas questões que possam complicar. Quando mudamos de cultura, isso é ainda mais diferenciador, e daí a importância de saber bem comunicar e de ter uma atenção ainda redobrada quando estamos a comunicar numa segunda língua, de forma a evitar qualquer tipo de erro que possa ser apercebido. Obviamente também relembrar que França é um país quase multicultural, que devemos dizer neste momento, devido a todas as origens e diferentes culturas que apresenta também no mercado, por isso temos que estar abertos a isso, e saber lidar com essas questões também, ok? Algo que, assim, muito, muito rápido, não é? Que acaba aqui algumas informações que acabam por ser quase genéricas, não é? Não apenas para o mercado francês, mas obviamente que aqui neste mercado é muito importante. Para agendamento de reuniões, termos aqui o agendamento prévio. Não é normal ir ao mercado e de repente bater à porta do potencial comprador e dizer estou aqui, vamos falar. Dá-se valor a que sejam agendadas as coisas previamente. Não estamos a falar de uma diferença de precisarmos de agendar algo com 2 meses de antecedência como nos mercados nórdicos, mas existe aqui alguma necessidade de o realizar atempadamente.
Obviamente que a pontualidade é valorizada, mas existe obviamente aqui um delay que é aceitável, vamos falar de 5 minutos, 2 minutos de atraso é consideravelmente aceitável. Relativamente ao dress code, na maioria das doutrinas que vemos a nível de negócios internacionais, indicam-nos que o dress code em França é bastante formal, que é algo por acaso que eu não concordo a 100%. Não sei se os empresários que estão cá presentes hoje já foram à França, mas eu considero até que se trata aqui de um mercado um bocadinho mais informal do que o nosso. Por exemplo, quando vamos ao setor da banca, por exemplo, a um banco qualquer, aqui em Portugal temos a pessoa que nos vai receber, de fato, não é sempre algo bastante formal. Em França é totalmente o contrário. Não existe propriamente um dress code formal para isso. Agora, obviamente isto muda de setor para setor. Obviamente aqui estamos a falar sobretudo de algo muito ligado à indústria, por isso eu acredito que na maioria não existe aqui algo muito, muito formal. Agora, obviamente que se estivermos a falar de uma grande corporação a quem vamos apresentar aqui uma ideia de negócio, as chefias extremamente altas, acaba por ser importante termos aqui um dress code um bocadinho mais formal, por isso eu diria muito que isso vai variar quase de empresa para empresa e da análise, mas que na sua maioria estamos a falar de algo não muito, muito formal, ok? No que diz respeito a cartões de visita é bastante valorizado, ok, e mesmo em reuniões ter a ideia de ter uma apresentação comercial em mãos que possam apresentar ou num tablet, em que consigam passar toda a informação nessa reunião de forma muito prática, é muito importante, ok? Não ir, entre aspas, de mãos a abanar, demonstrar um bocadinho aqui projetos que já tenham feito, demonstrar a estratégia da empresa. Obviamente que sabemos aqui que na questão de demonstrar projetos que já tenham feito existem por vezes questões de confidencialidade, mas tentar aqui verdadeiramente ter materiais comerciais em mão para estas reuniões é sem dúvida muito, muito importante. Depois, é muito expectável que exista uma análise minuciosa de todos os pormenores da negociação. Os franceses, apesar de muitas vezes ligarem aqui à questão de termos uma ligação com a pessoa, ligam muito aos pormenores, aos detalhes da negociação e da contratação, e por isso não podemos deixar essa questão em branco, ok? E depois aqui uma questão muito importante que é todo o processo de negociação deverá ser realizado em francês, ok? Isto na sua maioria dos casos, eu diria que 95% dos franceses preferem que a negociação seja feita em francês. Ok, estamos aqui a falar, obviamente, de um mercado que liga muito à sua língua materna. Isto é muito fácil de explicar. Eu digo muitas vezes que França e Espanha nestas questões são muito semelhantes, não é? Gostam muito de ter outras pessoas que falem a sua língua, mesmo quando vêm cá, é muito difícil que falem uma palavra de português ou mesmo de inglês, e avançam sempre para a sua língua materna. Esta questão está muito ligada, obviamente, com o seu orgulho na língua francesa, ok? Que isto também demonstra aqui alguns aspectos importantes para analisarmos também em termos de cultura negocial, que é o verdadeiro orgulho em ser francês, o verdadeiro orgulho no savoir-faire francês também, e a questão da língua aqui acaba por ser muito, muito importante nesse sentido. Por isso é um conselho que dou a todos os empresários, se querem avançar com o mercado francês, que tenham todos os materiais de marketing em francês, que consigam fazer uma abordagem em francês,
Caso não tenham pessoas internas para o fazer, tentem encontrar algum tipo de subcontratação, porque é bastante importante para abordar este mercado. Depois também aqui algo que considero muito sui generis aqui do mercado francês é a importância a que dão à documentação e acrónimos específicos. E o que é que eu quero dizer com isto? Não sei se algum dos empresários aqui se já trabalha com o mercado ou não. Se já trabalham, muito provavelmente já vos deve ter acontecido que ao enviarem pedidos ou apresentações comerciais ou que tenham contactado o mercado, que seja sempre necessário que preencham ou perfis de fornecedores ou contratos específicos, e na maioria desses contratos e documentação vão encontrar acrónimos específicos da própria empresa, ou seja, siglas que para nós, quando estamos a analisar aquilo, nem sabemos exatamente o que é que significa, mas que é algo muito específico de cada empresa, ou seja, eles vão de lá de terem especificações próprias de cada empresa, do mercado em si, para terem especificações da empresa em termos de linguagem, e isto é muito comum em França. Para vos dar uma ideia, isto acontece em quase todos os setores, não apenas o de metalomecânica, no setor agroalimentar, no setor de mobiliário, é muito comum. Por isso, não se inibam quando recebem este tipo de informação, e muitas vezes, posso-vos dizer por própria experiência, já perdi horas a tentar encontrar informação online, a tentar perceber o que é que não é esta sigla, e na verdade o mais fácil muitas vezes é perguntar-lhes diretamente, olhem, o que é que isto significa, porque não estou a perceber aqui esta sigla, esta questão, porque muitas das vezes é algo que eles usam eles próprios dentro da empresa, ok? E têm muito aquela ideia de os outros é que me devem compreender, não sou eu que tenho que fazer esforços, por isso mais vale muitas vezes perguntarmos diretamente e facilitar do que procurarmos ad eternum online, ok? Depois, aqui a questão do savoir-faire francês, que era aquilo que tinha falado há bocadinho, que considero que seja muito relevante aqui, sobretudo nesta indústria. Porquê? França é um mercado que está cada vez mais a importar este tipo de serviços, nomeadamente no que concerne a subcontratação em metalomecânica, mas França era um produtor gigante e tinha uma indústria gigante também de produção deste tipo de serviços. O que é que acontece? Isto foi diminuindo cada vez mais. Mas o savoir-faire não deixa de estar lá, e eles não deixam de acreditar que são, sem dúvida, os melhores. A ideia de França estar no topo do mundo no que diz respeito aqui a este tipo de indústria, e isso tem um impacto naquilo que são as negociações, porque existe sempre aquela ideia falsa, a meu ver, obviamente, mas que acontece muito neste mercado, que é a ideia de nós somos franceses, nós somos capazes de fazer isto, e nós somos o comprador e nós temos o poder, a faca e o queijo na mão, e por isso vocês têm que fazer como nós queremos. Obviamente que estou aqui a generalizar um bocadinho, não é? Existem exceções e nem todos os compradores são assim, mas existe muito esta cultura neste mercado, e nem sempre é fácil lidar com este tipo de compradores. Mas é importante, quando estamos também a negociar com eles, de termos isto em mente, não é? Porque é muito diferente se nós estivermos a negociar com alguém que sabemos que vai compreender muito rapidamente as nossas dificuldades, com quem podemos falar abertamente sobre os diferentes problemas que vamos ter, do que alguém que vai assumir, não, olha, vocês são o fornecedor, vocês é que têm que tratar aqui de me encontrar uma solução e eu não quero saber de mais nada, não é? E isso é importante termos em conta, porque a tipologia de negociação, a nossa agressividade na negociação tem que ser muito medida quando estamos a lidar também com este mercado neste sentido, ok?
Agora, penso que será também importante avançarmos, eu peço desculpa aqui, o meu ecrã não está a avançar muito bem, para a análise empírica aqui por parte do comprador Airvergig, ok? Eu vou partilhar aqui, basicamente o que fizemos foi acabar por lhe colocar aqui algumas questões e sobre a sua experiência aqui no mercado, de forma a que ele possa partilhar connosco aqui algumas ideias. Como disse, estávamos a contar com a sua presença agora, mas infelizmente não vamos conseguir, mas ele deixou-nos aqui o seu feedback, que vou partilhar com vocês. Quels sont pour vous les 5 premiers points qu'un acheteur cherche dans un fournisseur? La disponibilité, les délais de livraison des produits. Il est important que le fournisseur tienne ses engagements. Il faut qu'il soit compétitif suivant le marché. Et la qualité de la prestation est un point très important. Quelles sont les caractéristiques les plus intéressantes des entreprises portugaises? Ce que j'ai pu remarquer lors de mes visites dans les ateliers de fabrication au Portugal, c'est qu'ils ont su préserver le savoir-faire et ils ont une très bonne organisation. L'adaptation au marché aussi, ils ont su s'adapter au marché. La compétitivité au niveau des prix est un point très positif. Et en France, les Portugais sont appréciés pour la qualité de leur travail en général. Qu'est-ce qui peut faire qu'un acheteur français change impérativement de fournisseur? Le non-respect de la loi du travail en France est un point rédhibitoire. Ça sera intransigeant à ce niveau-là. La qualité de la prestation aussi doit être de très haute qualité. Le manque de réactivité, ne pas répondre aux mails, ne pas répondre au téléphone en France est considéré vraiment comme de l'inertie et est un point très négatif. Problème de communication dû au langage, de barrière avec la langue française ou anglaise peut être un grand problème. Est-il pour vous important de visiter le site de production d'un fournisseur? Oui, je pense que ça permet de mieux connaître le fournisseur, de connaître son organisation et souvent, ça nous permet aussi de découvrir d'autres prestations que nous ne connaissions pas et qui peuvent ouvrir des portes sur des nouveaux marchés. Pensez-vous que les acheteurs en France donnent beaucoup d'attention aux outils de marketing des entreprises, sites web, présentations commerciales, etc.? Nous ne sommes pas très attachés aux pages web, nous préférons les présentations en présentiel, que ce soit un responsable de développement commercial qui vienne nous faire une présentation avec un PowerPoint. C'est plus cette forme-là de travail que nous préférons sur le développement. Un bon service après-vente est-il un atout majeur dans le choix d'un fournisseur? C'est un atout plus que majeur, c'est impératif. Si vous pouviez donner un conseil aux entreprises portugaises, quel serait-il? Alors, en priorité, bien se renseigner sur la législation française, bien la respecter, trouver un interlocuteur au sein de l'entreprise qui va pouvoir faire l'interface avec les clients et comprenant bien la langue. Et si vous n'avez pas d'interlocuteur qui connaît la loi française du travail et qui ne parle pas correctement la langue, dans ce cas-là, il faut venir vers un consultant comme moi qui va pouvoir vous appuyer sur la documentation et vous assurer une interface avec le client. Muito bem, aqui tivemos então o testemunho do Hervé que nos passou aqui algumas informações sobre o mercado. Eu acho que é importante falarmos aqui de algumas das questões que ele indicou.
nomeadamente a questão da importância do francês, como tínhamos já falado, a importância de conhecer bem a legislação francesa. Ele, em várias conversas que tive com ele, ele frisou muito esta questão, algo que para mim até nem tinha sido tanto indicado nestes anos de experiência que tive com o mercado, mas que para ele e pela experiência dele neste mercado, sobretudo no setor da energia, do nuclear, ligam muito aqui à ideia da legislação do trabalho, mesmo que seja implementada em França, em Portugal, ou seja, que cada fornecedor obviamente siga também os ideais de contratação franceses, e isso é bastante importante termos em consideração. Depois outro ponto também que ele foca, que é a importância das visitas ao mercado, a importância de visitar as empresas de forma a conhecerem-se face a face. Obviamente que nós tivemos todas estas questões ligadas à pandemia que dificultaram um bocadinho estas visitas nos últimos 2 anos, mas estamos a retomar e acredito que seja verdadeiramente importante visitarem os vossos potenciais fornecedores, criarem aqui alguma ligação com eles, porque obviamente que nós podemos enviar carradas de e-mails, enviar apresentações comerciais, mas a pessoa que está do lado de lá está face a um computador em que lhe chegam 50 informações ao mesmo tempo, muitas das vezes projetos em urgência, e por isso acaba por ser muito importante também termos algum tempo para visitar estas empresas e conseguir apresentar-lhes as nossas empresas face a face, porque isso também pode levar a que consigamos encontrar aqui sinergias que muitas vezes só em troca de e-mails não conseguimos, obviamente, ok? Depois, claro está também aqui a questão que ele indicou da importância de conseguirmos responder rápido aos pedidos. Vamos falar um bocadinho a seguir dessas questões, sobretudo nesta fase seguinte de pré-conceições que possamos ter sobre o mercado. Aqui algumas ideias que são pré-concebidas e que é importante também desmistificarmos um bocadinho, ok? Uma das principais ideias que para mim são importantes e que já vi isto a acontecer, a ideia de vermos França quase aqui como o Eldorado, não é? O Eldorado da Europa, França, Alemanha, por exemplo, e dizermos assim, vamos começar a exportar para aumentarmos aqui os nossos preços, vamos aumentar aqui o nosso rendimento exportando para o mercado francês. O que, a meu ver, é uma ideia um bocadinho mal concebida, porque os franceses em muito procuram o mercado português, obviamente pelo know-how que temos, mas também pelo preço competitivo, ok? Estarmos a assumir que um comprador vem comprar cá a Portugal apenas porque a nossa empresa é a melhor que existe, e eu peço já desculpa pela minha franqueza, isso vai ser muito difícil. Eu já vi empresas que passaram a dar orçamentos um bocadinho pelo sentimento e a darem preços do dobro do que era suposto e estragarem negócios por causa disso. Porque em termos de preços conseguiam perfeitamente atingir aqui o valor que era expectável por parte da outra contraparte, ou seja, dos compradores franceses, e lançaram, porque é um grande comprador, por isso ele pode pagar, vamos lançar aqui um preço quase o dobro, já vi coisas do dobro a passarem, e isso não passa, porque os compradores sabem perfeitamente os preços que estão a ser desenvolvidos no mercado, ok? Por isso, aqui a ideia de exportar para a França deve ser mais numa ideia de aumentar o volume de negócios e o volume de trabalho em mãos,
mais do que propriamente de conseguirmos vender a preços exorbitantes, ok? Exorbitantes ou que possam ser, sobretudo, preços mais elevados, ok? É uma ideia que, a meu ver, vai ser muito, muito difícil de avançar. Depois, aqui, obviamente, um bocadinho a questão da organização e rapidez de resposta. O que é que quero dizer com isto? O trabalho não se vê apenas na forma como enviamos uma encomenda. Ok? Há muito trabalho aqui por trás que pode nos fazer obter um cliente ou não nestes mercados. E o respondermos a um e-mail em tempo útil, respondermos a algo, pelo menos nem que seja, olha, dentro de 3 dias envio o orçamento, dentro de 2 dias envio o orçamento. Pelo menos essa resposta para que a pessoa do lado de lá consiga perfeitamente ter uma noção daquilo que é expectável, ok? Se não conseguirmos responder, dar esse aviso previamente. Eu estou a dizer isto pode parecer muito quase como básico, não é? O beabá aqui da resposta aos clientes, e eu sei que temos todos muita coisa para fazer e muitos projetos a andar, mas acreditem quando vos digo que já vi negócios a serem perdidos por causa destas questões, de não haver uma resposta em tempo útil, ou pelo menos imaginemos que estamos aqui numa situação de eu não consigo responder numa semana. Perguntem pelo menos ao outro lado para quando é que precisa, qual é o tempo máximo para que precisa deste orçamento, porque neste momento estou com esta dificuldade. Levem à conversa e não apenas à ideia de, ok, quando eu tiver o orçamento eu envio, ok? E isto acaba por ser uma questão de organização. E quando falo de organização também, falo novamente de termos todos os materiais em francês, mesmo um orçamento, ter um documento para fazer um orçamento que demonstre a imagem também da vossa empresa, que demonstre a vossa organização, porque isso vai permitir vender, que esse orçamento tenha a referência do pedido do cliente, mas que tenha também a vossa referência para que seja mais fácil organizar-vos, porque muitas das vezes é muito fácil quando entramos numa empresa francesa que vários compradores falem connosco ao mesmo tempo sobre diferentes tipos de orçamento e por isso é muito importante termos bem o registro destas informações, ok? E a questão é muito, muito simples, a organização leva a uma otimização de recursos e de tempo e só vos pode facilitar na venda, que é aqui a parte importante. Depois temos aqui uma segunda ideia que é agregar valor. E o que é que eu quero dizer por agregar valor? Muitas das vezes as empresas podem não ter a resposta a tudo a que são solicitados, não é? Muitas vezes fazemos algo mais de maquinação, mas não fazemos corta-laser, outras vezes fazemos corta-laser e não fazemos maquinação, ou outro tipo de serviços, mas muitas vezes quando um cliente fala connosco ou com empresas portuguesas é porque procura um serviço completo, ok? E é aí que aquela ideia de que eu falava no início do provérbio africano, acho que pode ser muito relevante, que é, Portugal felizmente tem empresas à distância de 5 km, de 10 km de metalomecânica, temos aqui um tecido empresarial muito forte nisso. E não há nada como fazer parcerias locais para conseguir chegar mais longe nestes parceiros internacionais, ok? Porque muitas das vezes o que eles querem é um fornecedor que lhes consiga resolver problemas, é que alguém que lhes permita dizer, ok, o que é que vocês precisam, o que é isto, ok, nós vamos tratar. Ok, eu sei que isso nem sempre é fácil, aqui isso leva também, obviamente, a muitas vezes a dificuldades nas questões dos orçamentos, porque temos que esperar que o parceiro diga e etc. Mas eu acredito plenamente que isto possa valer a pena e que seja, sem dúvida, o grau que seja necessário para exportarem em maior dimensão para estes mercados, ok? Por isso, sem dúvida, eu diria que juntarem-se para conquistar, aqui sem dúvida acaba por ser algo muito, muito importante para este mercado.
E depois a questão, que também foi referida aqui pelo Hervé, da questão do serviço pós-venda, ou seja, o serviço não termina quando a mercadoria está no mercado, porque mil e uma coisas podem acontecer. E da parte do mercado francês, de conseguirem perceber que, ok, está aqui uma empresa que realmente pode até ter tido um problema, mas que conseguiu resolver-me facilmente este problema, conseguiu dar resposta para encontrarmos uma solução em conjunto, conseguiu explicar-me o porquê que houve este problema e também, sobretudo, o que é que vão fazer para retificar este problema. Isso é muito importante, porque isso é o que vos vai permitir manter o cliente. E muitas das vezes é mais importante mantermos os clientes e conseguirmos aumentar os tipos de trabalhos que vamos ter com esses clientes do que propriamente desenvolver novos sempre, porque isso pede um esforço comercial muito grande, não é? Infelizmente estamos todos com recursos limitados e não ilimitados, e por isso acho que devemos aproveitar plenamente aquilo que sabemos fazer, e melhorar apenas pequenas questões, aqui muito numa questão de melhoria contínua para com o cliente também, para conseguirmos aumentar o nosso volume de negócios nestes mercados, ok? Era muito isto que vos queria dizer, dar aqui algumas ideias, eu sei que por vezes um pouco genéricas, mas como estamos a falar de tantos subsetores, acaba por ser mais difícil de focar-nos em algo mais concreto. E estou obviamente à vossa disponibilidade para responder aqui algumas dúvidas caso as tenham. Espero não me ter alongado muito, Pedro. Não, foi no timing perfeito. Aproveitem agora a expertise da Ana, que tem uma pronúncia que eu adoraria ter, não é? Fantástico. Nasceu em França ou onde é que como é que arranjou essa pronúncia? É verdade, eu vivi em França cerca de 10 anos, a partir dos meus 14 anos. Bom dia, temos aqui uma questão, desculpe Pedro, do Ivo. Bom dia, a dimensão do fornecedor é importante. Depende, na verdade depende muito, obviamente, de subsetor para subsetor. O que eu diria mais é que na vossa procura por empresas, se são uma empresa de pequena dimensão, que procurem também potenciais clientes que não sejam colossos na indústria, ok? Existem muitas empresas em França de pequena e média dimensão que fazem a contratação de empresas estrangeiras, ou seja, que importam, e por isso acho que a dimensão não é um fator relevante. Já tenho casos com quem trabalhei de empresas que têm 3, 4 funcionários e que exportam para a França quase diariamente, por isso não penso que isso seja um problema. Acho que é mais uma questão de conseguirem identificar muito bem no mercado o que é que pode ser o cliente alvo para vocês, ok? E obviamente lá está, fazer aqui parcerias também com, como falei há bocadinho, com empresas que possam muitas vezes responder a certas questões que vocês não consigam sozinhos. Não sei se respondi. Muito bem, Ivo. Obrigada. Eu aproveito para fazer uma questão que me fazem muitas vezes as empresas, que é se podem falar em inglês com os franceses. Já falou de certa forma disso, não é? Na apresentação. Sim. Isso é sempre uma questão muito, muito complexa, não complexa, mas mais complicada aqui para as empresas, porque obviamente, e é verdade que eu até acho que em Portugal há muita gente que fala francês consideravelmente quando comparamos com outros mercados, mas a ideia aqui do francês é muito, muito importante. Nós notamos uma diferença enorme quando fazemos abordagens em francês ou quando fazemos abordagens em inglês para a França, porque os franceses é um bocado, são preguiçosos na língua, vamos dizer assim, e depois há outra questão que tem muito a ver com aquela ideia de que vos falava de, ok, nós somos franceses, nós temos o know-how francês
eles só gostam de fazer coisas em que se sintam à vontade. E então, quando estão a falar numa segunda língua, que não dominam muito bem, acabam por se sentir um bocadinho inferiores e não gostam de avançar para questões de negociação, sentindo-se desta forma, ok? Por isso, o meu conselho é sempre fazer abordagens em francês. Uma questão que há pouco fizeram foi na perspectiva da empresa portuguesa, não é? Da dimensão. Mas em relação ao mercado francês, a empresa não tem necessariamente que ser uma empresa muito grande francesa para comprar em Portugal. Aliás, pode ter uma estrutura bastante leve, não é? Exatamente, e outras empresas, não é? Isso vê-se muito, não é? Empresas, pequenas e médias empresas, e mesmo por vezes pequenas empresas que importam, não é necessariamente aqui uma questão muito, muito relevante de ser uma grande empresa para poder ter capacidade importadora em França. Isso demonstra-se mais muitas vezes com a tipologia que podemos avançar. Agora, claro está. Depende também muitas vezes do que é o nosso serviço, não é? Porque se estamos a levar aqui um serviço de precisão com um valor acrescentado, há muito maior probabilidade de conseguirmos exportar, não é, para estas pequenas empresas, do que propriamente se estamos a falar de um produto que é chapa 5, que toda a gente faz e que eles próprios podem fazer sem nenhum valor acrescentado, não é? Então, acho que é um bocadinho por aí tentar encontrarem verdadeiramente a tipologia de clientes específica que podem ter e que pode ser interessante para vocês. Por isso, o conselho que vos daria é, ok, analisem primeiro qual é a vossa tipologia de cliente no mercado português. Depois disso, analisar muito bem se essa tipologia existe no mercado francês. Se existe, começar a atacar essa tipologia para perceber se há abertura, ok? E tentar falar com eles, enviar e-mails, tentarem se apresentar e a partir daí então analisar, ok, esta tipologia está a funcionar, vamos continuar e tentamos depois abraçar aqui outras tipologias que possam ser interessantes. E ir fazendo aqui um bocadinho a tentativa e erro, eu diria que é a parte mais interessante. Isso é interessante porque aqui há uns anos atrás, não muitos, há cerca de 2 a 3 anos, um cliente pediu-me, um associado, que é um cliente, não é? Pediu-me auxílio na abordagem ao mercado francês e ele tinha lá o empregado que dizia que tinha muitas dificuldades ao contactar o mercado. Eu fui lá um dia. Pronto, eu tenho alguma experiência comercial, que tive nos anos 90, já foi uma eternidade, e só para demonstrar que não era assim tão difícil, eles tinham uma série de empresas, pode ter sido sorte principiante, mas os contactos que eu fiz, não é? Basicamente as pessoas do outro lado acharam muita piada estar a ligar de Portugal, assim sem mais nem menos, não é? Tipo, estou ligado de Portugal, estou ligado de uma empresa, está localizada aqui, estou ligado no sentido de saber se vocês estão interessados nos nossos serviços. Eu acho que na altura, e a situação deve ser igual, eu notei uma predisposição natural para as pessoas nos ouvirem. Não achei que fosse impossível realizar um contacto assim, não é? Não achei que era é. relativamente fácil. Isto não quer dizer que fosse dar negócio, obviamente, não é? Obviamente. Mas eu vi ali uma abertura muito grande para nos ouvirem. Eu acho que nestas questões de comerciais, isto sinceramente acaba por ser um bocadinho para quase todos os mercados europeus. É tentar, avancem, não tenham receio de fazer o contacto, peguem no telefone e liguem, enviem e-mails, porque depois há outra questão neste tipo de indústrias, que é muitas vezes é o sentido de oportunidade, não é? Porque a outra empresa pode estar neste momento, no momento de contratação, porque tem um projeto A, B ou C que está a desenvolver e precisa de um fornecedor, ou pode estar naquele momento, olha, não tenho nada neste momento, estou com os fornecedores, os projetos estão todos a andar, por isso, quantas mais vezes tentamos contactar empresas, e eu digo isto porque é mesmo verdade, eu já contactei empresas, não sei, mais de 10 vezes, quase com o mesmo discurso, uma pessoa vai mudando aqui um bocadinho uma linha ou outra, e à nona vez uma pessoa já está quase a desesperar e dizer assim, ok, esta empresa já não quer nada connosco, e uma pessoa envia mais um e-mail
e de repente, olha, um pedido de orçamento, estamos neste momento a desenvolver o projeto X, por isso enviem-nos por favor este orçamento. Porquê? Porque é o sentido da oportunidade, é nós contactarmos, quantas mais vezes nós contactamos e um maior leque de empresas, maior é a probabilidade de nós conseguirmos atacar e conseguirmos alguma coisa, não é? Isto são questões de percentagem, basicamente, não é? E de tentativa, erro. Agora, algo que posso partilhar também, e aqui mais uma dica comercial do que propriamente em negócios internacionais, é que uma não resposta não é um não, ok? Por isso, se alguém não responde, não assumam que se trata de um não, de que não estão interessados, porque eles, se não estiverem interessados, eles dizem. Não se preocupem com isso, enviem na mesma, enviar e-mails, ligar, tentar encontrar obviamente aqui os contactos diretos certos, é sem dúvida um ponto importantíssimo, porque não adianta estarmos a enviar sempre para o geral, obviamente que para o contacto geral. Obviamente que se estamos a falar de uma empresa de pequena dimensão, isto pode acontecer, ok? O contacto geral pode ser o contacto certo para fazermos esta abordagem. Mas convém perceber a empresa que está do outro lado lá, quando estão a ligar para falar com o comprador, com a pessoa, o responsável do projeto, analisem um bocadinho a empresa, o website, tentem perceber, ok, o que é que eles fazem, que tipologia de clientes é que eles têm, que tipologia de projetos é que eles possam ter comigo. Será que convém eu falar mais um bocadinho aqui do meu potencial em termos de números, de capacidade de produção, ou vale mais eu falar da minha capacidade de realizar aqui trabalhos com uma precisão elevada? Tudo isto é muito importante porque nós não podemos abordar um cliente sempre da mesma forma, não é? As pessoas e as empresas têm necessidades específicas e por isso é muito importante adaptarmos o nosso discurso a essas mesmas questões, ok? Ok, agora gostaria que as empresas, se tivessem... Estamos com um público difícil, Pedro, está um muito público tímido. muito acanhado. Eu espero que não sejam assim tão tímidos na abordagem internacional. Então, se for assim, ficam à espera que os franceses vão lá bater à porta, não é? Pois é, isso já nos aconteceu também, já tivemos, mas isso aí já é um bocadinho aqui com o passo à palavra, quando já estamos no mercado, mas sim, não sejam tímidos, caso tenham alguma dúvida, é com prazer que responderei. Bem, parece que não. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Significa que foi excelente, não é? Pronto, Ana, resta-nos agradecer a sua apresentação. Temos aqui uma dúvida. Existe alguma plataforma onde podemos consultar com potenciais clientes? Existem sim algumas referências, claro que depois depende um bocadinho, a IMAP tem, exatamente, mas existem também algumas francesas, alguns repertórios onde podem encontrar empresas. Aqui deixem-me só tentar ver se encontro aqui o nome de alguma que decore. Por acaso ainda ontem estive aqui com uma na mão e agora está-me a fugir o nome. A Compass é mais tradicional, não é? Compass, bem que é difícil, é pouca qualidade. Eu nem é tanto algo que goste de utilizar a Compass para estes setores, sou sincera. Uso por vezes para encontrar aqui alguma informação específica sobre uma empresa, mas existe aqui exatamente que eu estava a procurar, que é a Industrie Usine Nouvelle, que tem aqui muitas empresas do setor, ok? Isso também é uma revista, não é? Exatamente, também, se não me engano. Eu vou partilhar aqui no chat.
E tenho aqui mais também uma dúvida, que, na nossa opinião, qual é a melhor forma de conseguir o contacto dos compradores das empresas? Existem várias formas de os obter, obviamente a pesquisa online nos sites de empresas, primeiramente para perceber, LinkedIn também, e existem também plataformas específicas de angariação de contactos diretos, como o Hunter, por exemplo, mas para além disso, algo que é, na maioria dos casos, o que funciona melhor é pegar no telefone e perguntar, preciso do contacto da pessoa X. Nem sempre eles dão, então muitas vezes eu faço uma pequena estratégia, não vamos dizer que é mentir, mas vamos tentar aqui aldrabar um bocadinho, que é ir pelo LinkedIn, encontrar aqui o nome da pessoa, que possa ser aqui um potencial comprador, e a partir daí ligar e dizer, olha, eu precisava de falar com a pessoa tal, mas ele não me está a responder ao telemóvel, eu creio que me enganei aqui no e-mail, pode-me verificar aqui o e-mail dele, por favor? E muitas vezes eles dão. É aqui assim uma pequena técnica um bocado matreira, mas que ajuda muito. Alguma dúvida em que possa ajudar a mais? Não havendo mais nenhuma dúvida, e agradecendo mais uma vez a sua apresentação, Ana, acho que foi bastante elucidativa e as empresas foi bom, quando as empresas se mantêm até ao fim, não é? É sempre muito profissional, não é? Quando se mantém estoicamente, e esta apresentação já está quase com uma hora. Não havendo mais nada a dizer, agradeço a presença de todos e damos por encerrado este ciclo de webinars com as características do mercado francês. Adeus. Muito obrigada a todos e obrigada, Pedro, pelo convite.